Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar com esse indiciamento de ontem. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e mais 11 pessoas aliadas a ele, indiciadas pela Polícia Federal naquele caso das joias, caso que foi revelado em primeira mão pelo Estadão lá em março do ano passado. Exatamente, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro vai se complicando na justiça, né? Na polícia e na justiça. Bem, ainda tem muito chão pela frente, porque depois do pedido de indiciamento da Polícia Federal, esse processo vai para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que acata o indiciamento ou arquiva. Toda a tendência é de que vá adiante, de que a PGR, com o Paulo Gonet, dê seguimento a esse processo. Aliás, porque o processo é muito cheio de provas, tem muitas provas, tem foto, tem mensagem, tem recibo, tem a ajuda da Polícia Federal Americana, o FBI, ou seja, é muito, muito consistente esse processo todo, essa investigação toda da Polícia Federal. Depois, se a PGR acatar, como todo mundo imagina que vai acatar, vai para o Supremo Tribunal Federal. E vejam só, pode ir para o plenário, que mudou, né? Depois tem 2 membros novos, depois do fim do governo do Bolsonaro, mas também pode ir para a primeira turma. E vejamos o que é a primeira turma. Tem 5 membros. O presidente é Alexandre de Moraes, que não vai deixar isso barato, né? E além dele, todos os outros 4 foram indicados pelos governos do PT. Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin, etc. Então, batendo no Supremo, o Supremo vai, claro, vai ouvir testemunhas, vai ouvir defesa, acusação e tal, mas é muito improvável que o Bolsonaro seja, vamos dizer assim, inocentado depois dessa montanha de provas. E do ponto de vista de opinião pública, né, de imagem, fica muito feio para o Bolsonaro. Feio é porque eu estou sendo gentil, né, Sim. elegante. Mas fica muito ruim para o Bolsonaro, que fazia aquela onda de eu sou muito simplesinho, uso copo de geleia numa mesinha de sei lá, fórmica e tal, e agora está com essa ânsia toda, todo mundo vendo essa ânsia toda por diamantes e diamantes e diamantes, colares espetaculares, relógios espetaculares, e tem a venda no exterior, né? Fica muito ruim. Não estou dizendo que é isso, mas estou dizendo que a imagem que pode passar puxa, ele era tão simplesinho, tão ciente ali da probidade, da moral, e aí ele é um ladrão de joias, quer dizer, essa expressão ladrão de joias tende a crescer no imaginário popular. Bem, além disso, tem o cronograma continua, né? O cronograma, porque são pelo menos 7 inquéritos contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, em março, ele já foi indiciado pelos atestados falsos de vacina, que, aliás, ontem, como Heisen trouxe aqui na nossa Rádio Eldorado, ontem teve nova operação policial da Polícia Federal contra pessoas envolvidas, o que eles chamam já de organização criminosa. Depois, início de julho agora, indiciamento pelas joias. E atenção no que eu estou falando. A expectativa da própria Polícia Federal é terminar o inquérito sobre o golpe até o final deste mês. Né? E aí a gente tem o quê? A gente tem, vou resumir, tem a minuta de golpe no celular do ajudante de ordens do presidente da República da época.
Bolsonaro, né, que era o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid. Tem a minuta de golpe que foi encontrada na casa do então ministro da Justiça. E, por último, tem a minuta de golpe também, né, o anúncio do golpe dentro da gaveta do próprio Jair Bolsonaro na sede do PL. Ou seja, o Bolsonaro é muito indefensável, mas a informação que eu tenho da Polícia Federal e do Supremo é que ninguém vai tentar prendê-lo temporariamente, preventivamente. Se em algum momento lá adiante ele for preso, será depois do trâmite em julgado. Isso pode demorar um tempão, inclusive ficar para depois das eleições municipais. Aguardemos, porque como Eliane disse, tem muita coisa. Outro assunto do dia, Eliane, o governo Lula decidiu reabrir a Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura militar e tinha uma recomendação até do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, isso já vinha do ano passado, mas demorou, né, para sair a aprovação. Porque é um tema delicado, né? É aquela história, né? Aquela história. Não dá para mexer com quem ajuda, com quem está ajudando muito o governo, que é a atual cúpula das Forças Armadas. A gente passou 4 anos do governo Bolsonaro ouvindo aquela coisa toda, golpe para cá, golpe para lá, um fazendo isso, o outro ganhando benefício daquilo, foi uma lambança. E depois que o Lula assumiu e teve aquela tentativa de golpe de 8 de janeiro, a nova cúpula militar, conduzida ali pelo ministro da Defesa, o Zé Múcio, nunca mais deu problema. Você não vê manchete negativa, né? Pelo contrário, eles entram ajudando muito o Rio Grande do Sul, ajudando nos Yanomamis, etc., e estão muito profissionais. Bem, eu ontem conversei tanto com o ministro José Múcio, da Defesa, quanto com o general Tomás Paiva, que é comandante do Exército. Aliás, o comandante Tomás, que é o general Tomás, ele embarcou ontem para a China, porque uma das determinações e orientações do presidente Lula é que todo o nosso arsenal, nossos equipamentos na área de defesa são todos concentrados no Ocidente, e o presidente Lula quer abrir esse leque, né? Quer, vamos dizer assim, expandir esse horizonte. E o general Tomás acha importante. O exército da China é muito poderoso. Imagina, tem 2.000 homens, o exército da China, 2.000. O Brasil tem 500.000, quer dizer, um quinto. Bem, na verdade, a China tem 1.000 homens no Exército e 2.000 homens nas Forças Armadas. 1.000.000, né, Helena? E o Brasil tem um quinto disso no Exército. Bem, eu falei com os dois e, na verdade, o que o general Tomás explica, por exemplo? Explica que não dá para confundir. O que o Lula está reabrindo é a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi instituída em 1995 no governo Fernando Henrique Cardoso, e que tinha 2 funções: investigar, né, como foram as mortes e os desaparecimentos, né, e procurar os restos mortais. Ainda tem 144 pessoas desaparecidas, os pais já morreram, os avós, né, muita gente já morreu e os corpos nunca foram encontrados. Esse foco é no Araguaia, né, que teve a guerrilha do Araguaia, morreu muita gente lá, tem Perus, em São Paulo, e tem também uma parte no Rio de Janeiro. Né? A outra comissão é a Comissão da Verdade,
que funcionou durante o governo Dilma e que criou muita resistência na área militar, porque eles consideravam e continuam considerando a Comissão da Verdade como um revisionismo da história e uma tentativa parcial enfim, investigar, incriminar e punir só um lado da história, ou seja, o lado militar. Então foi bem acordado, está tudo tranquilo, a área militar aceita bem essa comissão. Agora, o mais interessante é que eles dizem, olha, a comissão de mortos e desaparecidos está mexendo com o passado, muita gente já morreu, esses que foram implicados, esses coronéis, capitães e generais, já morreram todos, então deixa para lá. O que está preocupando muito as Forças Armadas é a pressão para rever a previdência dos militares. Aí a coisa pega. E o Zé Múcio foi ao presidente Lula e diz: presidente Lula, não é hora de mexer com isso. Ontem eu perguntei para o Múcio e ele me disse, aspas, isso não está em pauta. Bem, vamos ver. Eu acho que é uma negociação, né? Abre a comissão de mortos e desaparecidos, mas não se fala agora em previdência, mexer na previdência dos militares. E dentro da coluna da Helene Cantanhede, a gente vai falar agora sobre a reforma tributária. Ontem apresentado um relatório do grupo de trabalho sobre a primeira parte da regulamentação da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. Pontos que chamam a atenção: a não inclusão das carnes naquela isenção de impostos da cesta básica, mas num desconto de 60%, e na questão do imposto seletivo, que é apelidado também de imposto do pecado, a inclusão dos jogos, também dos carros elétricos, exclusão de caminhões e de armas. Mas isso aqui é só um resumo. Convidamos para uma conversa Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais e também um dos integrantes desse grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara. Deputado, um bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, uma alegria poder falar com vocês um pouco sobre a reforma tributária que interfere na vida de todos os brasileiros. Inicialmente, eu pediria ao senhor para o senhor nos falar por que desses aspectos aqui que a gente mencionou, a não inclusão das carnes na cesta básica isenta de impostos e o imposto seletivo com carros elétricos, com jogos, mas sem os caminhões e sem as armas também. Primeiro, nós fizemos um relatório baseado em dois princípios importantes. Primeiro, o preceito constitucional da emenda 132 da reforma tributária e as suas limitações. Segundo, um pouco na literatura internacional do ecossistema do imposto adicionado, do imposto de valor agregado, que é o IVA. Revisitando essa literatura, é melhor, e nós acreditamos que o instrumento do cashback, a devolução dos impostos pagos pelas pessoas de menor poder econômico, é mais justo, é mais redistributivo do que a alíquota zero, as isenções tributárias. Por quê? Porque, de fato, é a certeza que esse dinheiro vai chegar no bolso de quem mais precisa. E é mais justo do ponto de vista tributário, porque, de fato, não é legal, não é justo, por exemplo, alguém que tem uma renda maior, uma renda alta, comprar com a mesma alíquota que um cidadão que tem uma renda de R$600 per capita. Então, do ponto de vista da literatura, é muito mais redistributivo. Porém, tudo que promova aumento na alíquota padrão, e a carne ela provoca um aumento de 0,57, o debate do grupo foi: vamos submeter o colégio de líderes. Se tem impacto na alíquota geral, é melhor submeter o colégio de líderes e, a fim e a cabo, no plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a nossa posição. Então, a carne ainda pode voltar para a alíquota zero, vai depender da posição dos líderes e também do plenário da Câmara dos Deputados. Independente
do meu conceito, do que eu defendo como princípio redistributivo de justiça tributária, né? A questão do imposto seletivo, vamos lá, nós criamos 10 critérios para, vamos dizer assim, criar alíquota que vai incidir sobre os produtos nocivos à saúde e também ao meio ambiente. Então, nós vamos calibrar aquele produto que polui mais, a partir desses 10 critérios bem objetivos, vai pagar mais. Aquele que polui menos vai pagar menos. Então, é uma ilusão achar que o carro elétrico não polui. É lógico que polui. O carro elétrico, ele tem pneu, ele tem vários componentes, a bateria, vários componentes. Polui menos? Polui menos. Mas eu acho que nós temos que fazer um debate também, e tem muitos estudos, que na descarbonização, o carro etanol, ele também é pouco poluente. A pegada de carbono, em especial do etanol segunda geração, é praticamente zero de pegada de carbono. Então é isso que nós vamos classificar. Inclusive, nós incluímos o carrinho de golfe. Todos os carros terão uma alíquota, pode ser menor, porque polui menos, mas vai ser tributado. Por que o caminhão não? Porque geralmente você não deve tributar equipamentos de produção. Se nós tributarmos o caminhão ele é utilizado na economia brasileira, 80% de todo o transporte, infelizmente ou felizmente, é rodoviário. Então, você vai ter impacto no frete. Tendo impacto no frete, tem impacto nos alimentos que chegam na mesa do povo brasileiro. Se tem impacto nos alimentos, tem impacto na inflação. Então, também é uma avaliação que nós devemos debater no Colégio Livre. Na minha opinião, seria um erro tributar caminhões. Eliane? Bom dia, deputado Bom dia. Reginaldo. Muito obrigada pela sua presença para esclarecer, né, uma questão muito complexa, a questão tributária, mas importantíssima. A visão geral, né, nesse trabalho da Câmara, me parece, e parece em geral, né, que foi um trabalho muito bem feito, um trabalho equilibrado, a questão da carne com o cashback, que é uma questão de justiça, a inclusão do absorvente feminino no lugar do Viagra, etc. Mas tem uma coisa que ninguém consegue entender, a exclusão das armas, porque quando se trata de um imposto seletivo contra o que mata, faz mal à saúde, faz mal ao ambiente e tal, nada mata mais, nada é mais nocivo do que as armas. Como esse processo, como esse poder do lobby da bancada das armas, da bancada da bala, da bancada do agronegócio, da indústria da arma, o que está acontecendo, deputado? Então, você sabe a minha posição ideológica. Eu acho que o Brasil tem que ter menos armas e mais livros. E não é porque ela mata. Ela mata os mais pobres. Ela mata quem acha que ela defende. Porém, eu sou um democrata. Eu coordenei a elaboração e os parâmetros, eu era coordenador da reforma tributária no ano passado. E esse tema foi submetido, e a minha posição era pela constitucionalização. Só tem que nós perdemos. No GT, não tinha consenso. O governo federal não enviou a arma no imposto seletivo, na regulamentação. Ele cria o imposto seletivo, nós criamos na emenda constitucional 132, e na regulamentação vamos definir aqueles produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Porém, como democrata, eu perdi sem perder. O que eu vou defender, e vai ter o meu voto favorável, essa é a minha liderança. O deputado Odair Cunha, do PT, apresentar o destaque para incluir a arma ou outro partido, eu votarei favorável. Eu tenho certeza
que precisa ter imposto seletivo. Até porque o Brasil, nós estamos reduzindo a carga tributária para todos os setores. Porque hoje nós temos um sistema tributário que cobra por dentro 35%, que por fora, imposto sobre imposto, dá 52% de carga tributária sobre consumo. Nós estamos reduzindo para 26% por fora, que por dentro é 21%. Então, nós estamos fazendo uma mega redução da carga tributária no Brasil. O que acontece? A arma vai ter redução de carga tributária. Por que ela vai ter? Como o carro vai ter, a geladeira vai ter. Porque a alíquota máxima do imposto de valor agregado, o IVA, vai ser de 26,5%. Portanto, ela será beneficiada. Não tem sentido ter uma redução. E como que resolve isso? O imposto seletivo. Isso é igual para fumo, para bebida, porque se você não tem um imposto seletivo, não tem como majorar a alíquota do IVA, porque o IVA máximo é 26%. Então, a única forma de consertar é ter um imposto seletivo, que seja proporcional ao que paga hoje. Eu nem estou defendendo o imposto seletivo para aumentar. Nesse caso, o imposto seletivo sobre armas seria para reequilibrar, ter uma alíquota de equilíbrio do valor que eles pagam hoje. Eu estou fazendo isso no sistema financeiro, por exemplo. Como o sistema é não cumulativo, eu estou tirando da margem de lucro tudo aquilo que é para prestar o serviço financeiro, o correspondente bancário, o agente bancário, o consultor de crédito. E para manter a alíquota atual, eu vou ter que aumentar a alíquota do serviço bancário, porque o compromisso é neutralidade, não aumento, mas também não vou diminuir. Então, nesse sentido, o correto era os deputados entenderem que não se trata de um debate ideológico e que a gente tem a obrigação de manter pelo menos o nível de arrecadação nesse produto, que, na minha opinião, é nocivo à saúde. Sim. Então, agora, eu trato isso no plenário da Câmara dos Deputados. Terá meu voto. Eu queria insistir numa coisa. O senhor falou muito da sua posição, com a qual eu particularmente concordo, mas eu queria saber da minha pergunta sobre a pressão, o lobby, né? Se o próprio governo Lula, que criticou tanto o governo Bolsonaro pelas armas, não inclui as armas no imposto seletivo, é porque esse lobby é poderoso. Conta um pouquinho para a gente. Não, aqui ele não família, incluiu, Eliane, ele não incluiu, porque nós estamos presos. Presos não, nós temos a obrigação de partir do preceito constitucional da emenda. Respeitar a emenda 132 e seus limites. Eu mesmo defendi que não, porque parecia que era uma revanche. É como se fosse um tapetão. Esse tema foi a plenário no primeiro tempo da reforma. No segundo tempo, o governo incluir por posição ideológica não seria uma posição, na minha opinião, legal. Então, isso cabe agora ao conjunto da sociedade pelo plenário da Câmara. Eu acho que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, vou falar isso com o Lido, tem e deve ter o compromisso, porque o partido defende, nós fizemos oposição ao governo Bolsonaro nesse tema, eu acho que nós temos a obrigação civilizatória de apresentar esse destaque. Deputado, diante do que foi apresentado ontem, agora estão correndo os prazos, né? Vem aí o recesso parlamentar, inclusive. Eu queria saber da sua expectativa em relação à votação e também se vai se fechar em torno mesmo dessa alíquota de 26,5%, a geral que eu estou falando, ou se há um risco de uma alíquota maior até. Nós criamos, durante a transição, nos próximos 8 anos, até completar a transição do sistema tributário, 32, uma correção anual. Eu diria para você, se começar com 26,5%, no terceiro ano é na casa de 25%. Eu estou muito, muito otimista com o modelo que nós fizemos de cobrar o imposto automático, o split payment, de cobrar o imposto pela tecnologia, de cobrar no ato da compra automática, pelos meios de pagamentos. Então, eu estou muito convicto que nós vamos fazer uma redução da carga tributária. Inclusive, como nós fizemos até agora, nós abrimos espaço, vamos dizer assim, na alíquota para incluir mais produtos sem alterar a alíquota padrão estimada pelo governo. Porque nós incluímos mais coisas do imposto seletivo, porque nós melhoramos o sistema de gestão, porque nós criamos 3 formas de pagar: o split automático inteligente, o simplificado e o manual, inclusive. O que é o manual?
Vamos supor que eu tenho dúvida em relação ao meu fornecedor. Vamos supor que o meu fornecedor não é um pagador de impostos na hora certa, no momento correto. Eu, como adquirente, como é débito e crédito, eu não quero ter cumulatividade tributária, eu não quero ter um produto mais caro por causa de resíduo tributário. Eu posso splitar, eu posso pagar esse imposto automático para a Receita Federal e para o Comitê Gestor do IVA Subnacional. Então, eu estou preservando o crédito, que isso é custo de produção. Então, eu estou muito animado, nós vamos ter uma alíquota na casa de 25%. Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, integrante do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, com esclarecimentos do relatório apresentado ontem, que agora vai à votação na Câmara. Deputado, muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada, deputado. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Obrigado, Eliane. Sempre à disposição. Obrigado por poder dialogar sobre a reforma. Eliane, obrigado também pela coluna de hoje, que é a última antes das suas férias, né? Então vem um descanso aí, né? Ufa! Ufa! Estou precisando muito desse descansinho. Eu vou sair 3 semanas de férias. Vamos combinar que são férias justas, mas vou sentir saudades de você, saudades da Carol, da Laís, do Moa e também dos nossos ouvintes, né? Nosso papo de manhã é um prazer para mim todos os dias.